Existe um segredo que poucos homens compreendem, um segredo silencioso, mas poderoso, que pode transformar completamente a maneira como você se relaciona com mulheres difíceis. Eu mesmo precisei aprender da forma mais dura que a sedução não é uma questão de jogos ou manipulações, mas de domínio interior e autenticidade profunda. O verdadeiro magnetismo nasce quando você se torna um homem que não precisa provar nada a ninguém, especialmente a quem parece mais distante ou complicada. Quando eu enfrentei o desafio de conquistar alguém que parecia inatingível, percebi que as estratégias comuns não funcionavam. Não era sobre insistir, nem sobre ceder aos caprichos do momento. Era sobre algo muito mais sutil, o poder da presença tranquila, da serenidade imperturbável, da autoconfiança fundamentada em valores sólidos. A mulher difícil não se rende ao que é fácil, ela reconhece e respeita quem sabe se manter firme no próprio caminho, independentemente das circunstâncias. No início, isso me parecia quase impossível. Como cativar alguém que se protege com desconfiança, que mantém o coração blindado contra qualquer ameaça? Mas o estoicismo me ensinou a responder a essa questão com calma e clareza. A chave está em dominar a si mesmo antes de tentar conquistar o outro. Porque quem se controla, controla a situação, e quem é dono de si, atrai naturalmente. Não por acaso, os grandes mestres da sedução sempre foram aqueles que primeiro foram mestres de suas próprias emoções. Mais do que técnicas ou truques, o que realmente faz a diferença é a transformação interna. O silêncio diante da provocação, o equilíbrio diante da rejeição, a paciência diante da incerteza, tudo isso constrói um caráter que não se abala com as tempestades do desejo ou do jogo. E essa força, quase invisível, é o que atrai de verdade uma mulher difícil, que busca algo mais do que palavras vazias e promessas efêmeras. Eu convido você a descobrir comigo esse segredo estoico, que vai muito além do superficial e se aprofunda na essência do que é ser um homem de valor. Prepare-se para mudar sua visão, não só sobre sedução, mas sobre si mesmo. Porque, no fim, o que realmente seduz uma mulher difícil é um homem que já conquistou a si próprio. Entendendo a natureza da mulher difícil. Quando comecei a tentar me aproximar de mulheres que muitos chamam de difíceis, eu percebi algo que mudou tudo. Elas não são complicadas por acaso. Existe uma razão profunda para essa barreira, que vai muito além de um simples capricho ou orgulho. Essas mulheres construíram suas defesas porque, em algum momento, foram feridas. Elas não entregam sua confiança facilmente e testam quem realmente vale a pena. Entender isso foi o primeiro passo para que eu pudesse deixar de lado a frustração e começar a enxergar com clareza. No começo, eu tentava ir na direção oposta, insistir, agradar, provar que eu era diferente. Mas tudo isso só parecia fortalecer os muros que elas erguiam. Foi quando o estoicismo me mostrou um caminho mais sábio. A conquista não está no esforço externo, mas na transformação interna. O segredo não é tentar conquistar alguém difícil, mas se tornar um homem cuja presença é impossível de ser ignorada, mesmo diante da resistência. Passei a olhar para dentro, a desenvolver a paciência e a calma necessárias para entender que o jogo não é de manipulação, mas de equilíbrio emocional. Mulheres difíceis não respondem à pressa ou desespero. Elas respondem à serenidade, ao domínio de si, à força silenciosa que não se abala com um não ou uma rejeição momentânea. E essa força, aprendi, não se compra, não se finge, ela nasce da honestidade consigo mesmo. A cada dia que eu praticava essa postura, comecei a notar uma mudança na forma como elas me olhavam. Não era mais sobre provar algo, mas sobre simplesmente ser alguém que não se rende a jogos, que não se afoga em emoções passageiras. Eu me tornei uma presença que desperta respeito e curiosidade, porque meu valor estava ancorado em algo maior, a minha integridade. Foi aí que compreendi: a mulher difícil é, na verdade, um convite para que você se torne o seu melhor. Um convite para que você aprenda a ser paciente, resiliente e, sobretudo, verdadeiro. Porque só quem tem essas qualidades consegue atravessar as defesas e criar uma conexão que vai além do superficial. A arte da paciência estoica. No começo dessa jornada, confesso que a paciência era a virtude mais difícil de cultivar. Eu queria resultados rápidos, respostas imediatas, sinais claros. Mas o estoicismo me ensinou que a verdadeira paciência não é passividade, é a capacidade ativa de esperar com propósito e serenidade.
A mulher difícil testa sua resistência emocional, porque ela quer ver se você realmente é alguém que vale a pena, não apenas um fogo de palha. Passei a entender que cada silêncio, cada resposta tardia, cada momento de incerteza era um exercício para minha mente e coração. Era uma oportunidade para praticar o desapego, para não me deixar dominar pela ansiedade ou pelo medo da rejeição. A paciência me transformou de alguém que corria atrás em um homem que sabe caminhar ao lado, respeitando o tempo dela e, principalmente, o meu próprio tempo. Quando aceitei essa espera como parte do processo, algo mudou profundamente em mim. Eu comecei a encontrar paz na incerteza, porque compreendi que controlar o tempo dos outros é uma ilusão. A serenidade só nasce quando largamos o controle externo e voltamos a governar a nós mesmos. Essa é a essência do poder estoico, saber que o único domínio verdadeiro que temos é sobre nossas próprias emoções. E foi assim que, aos poucos, eu deixei de lado a ansiedade para me tornar um porto seguro, alguém que não se desespera diante do silêncio, mas que oferece estabilidade, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Essa transformação fez com que o jogo da sedução deixasse de ser uma disputa para se tornar um convite genuíno à conexão. Hoje, eu entendo que a paciência é mais do que esperar, é agir com sabedoria enquanto o tempo cumpre seu curso. E essa sabedoria, cultivada no silêncio da espera, é o que distingue um homem comum daquele que realmente sabe seduzir uma mulher difícil. A força do controle emocional. Uma das lições mais duras que aprendi foi que o verdadeiro poder está em controlar a mim mesmo, e não tentar controlar a outra pessoa. No começo, a rejeição ou o afastamento dela mexiam profundamente comigo. Sentia vontade de agir impulsivamente, de buscar atenção, de tentar consertar o que parecia estar dando errado. Mas o estoicismo me ensinou que esses impulsos são armadilhas da mente e ceder a eles só me enfraquecia. Eu precisei aprender a pausar, a respirar, a observar meus pensamentos e emoções sem ser dominado por eles. Quando eu consegui isso, notei que minha atitude mudou completamente. Em vez de reagir com ansiedade ou frustração, eu respondia com calma e clareza. A força do autocontrole me deu a liberdade de ser eu mesmo, independente da resposta dela, e isso, sem dúvida, é irresistível. Com o tempo, a mulher difícil começou a perceber essa mudança. Não foi uma mudança forçada, mas natural, uma tranquilidade que emanava de dentro, sem precisar ser exibida. Essa segurança interna não se compra com palavras, nem se conquista com gestos desesperados. Ela é construída no silêncio da mente serena, na firmeza de um caráter inabalável. Aprendi que a sedução verdadeira não é um jogo de manipulação, mas uma dança harmoniosa onde cada passo é dado com consciência e respeito por ela, por mim e pelo tempo necessário. E a força do controle emocional é o ritmo que mantém essa dança fluida e autêntica, mesmo diante dos desafios que uma mulher difícil impõe. Hoje, a minha maior conquista não é conquistar alguém difícil, mas conquistar a mim mesmo. E, a partir dessa vitória interna, tudo mais se torna natural. Porque um homem que domina suas emoções não precisa forçar nada, ele simplesmente atrai o que está alinhado com sua essência. A presença imperturbável. Uma das descobertas mais transformadoras que fiz foi que a presença que realmente seduz não é barulhenta nem ansiosa, é imperturbável. No início, eu achava que precisava ser intenso, estar sempre disponível, provar meu valor a todo momento. Mas percebi que isso só criava pressão, tanto para mim quanto para ela. O estoicismo me ensinou que a verdadeira força está na calma que permanece firme, mesmo diante da incerteza. Eu comecei a cultivar essa presença serena, aquela que não se deixa abalar pelas oscilações do outro. Não importava se ela demorava a responder, se estava distante ou se parecia inacessível. Eu sabia que minha segurança vinha de dentro, da minha convicção inabalável de quem eu sou. Essa confiança silenciosa começou a gerar curiosidade, respeito e, sobretudo, atração verdadeira. Essa presença imperturbável é, na verdade, um reflexo do domínio que tenho sobre mim mesmo. É o equilíbrio entre ser forte e ser vulnerável, entre estar presente e não se apegar. É estar ao lado dela, sem nunca perder o centro. E é exatamente isso que as mulheres difíceis sentem e reconhecem, não uma tempestade que ameaça, mas uma rocha que sustenta. Aprender a ser essa presença foi um processo longo, cheio de testes e desafios internos.
Mas a cada dia eu me aproximava mais de um homem que não se perde no jogo, que não depende da resposta alheia para se sentir inteiro. E isso, eu garanto, não passa despercebido. Hoje, quando estou perto de uma mulher difícil, eu sei que não preciso de palavras ou gestos grandiosos para impactá-la. Basta que eu seja essa presença imperturbável, que não se abala, que não corre atrás, mas que está ali, firme e autêntica. Essa é a verdadeira sedução que nasce do estoicismo. Ao longo dessa caminhada, aprendi que não existe sedução verdadeira sem autenticidade. Muitas vezes, tentamos ser quem não somos para conquistar alguém que parece difícil, mas isso só cria ilusões passageiras e desgasta nossa essência. O estoicismo me ensinou que o maior ato de coragem é ser fiel a si mesmo, mesmo quando isso significa perder oportunidades ou enfrentar rejeições. Quando eu finalmente aceitei essa verdade, percebi que o respeito próprio se tornou meu maior aliado. Não se trata de arrogância, mas de reconhecer meu valor sem depender da aprovação externa. Mulheres difíceis sentem isso profundamente. Elas percebem quando um homem se honra e não está disposto a diminuir seu próprio valor por ninguém. Essa autenticidade me libertou. Libertou-me do medo de ser rejeitado, da necessidade de controlar, do desespero por respostas imediatas. Passei a agir com integridade, alinhado aos meus princípios, e isso criou uma energia magnética que não se compra, não se finge, não se implora. É uma energia que nasce do amor próprio e da aceitação profunda. Se tem algo que posso garantir é que, quando você se torna esse homem autêntico e respeitador de si mesmo, as mulheres difíceis não resistem. Porque elas, acima de tudo, procuram por homens que as respeitem, mas que também saibam se respeitar. Que saibam ser firmes sem perder a sensibilidade, e que sejam íntegros mesmo diante dos desafios. Essa é a verdadeira sedução segundo o estoicismo, e não o jogo externo, mas a transformação interna. Não a conquista momentânea, mas a construção sólida de um homem que sabe quem é e o que merece. E, acredite, quando você chega a esse ponto, tudo muda, inclusive a forma como as mulheres difíceis se relacionam com você. Chegar até aqui significa que você já começou a entender que seduzir uma mulher difícil não é um desafio externo, mas uma jornada interna. Não se trata de mudar quem ela é, nem de usar artifícios para quebrar suas defesas. Trata-se de se transformar no homem que, naturalmente, ela não pode ignorar. O segredo que compartilhei com você é simples, mas profundo: domine a si mesmo antes de tentar conquistar outra pessoa. A vida não nos oferece garantias nem atalhos, e as mulheres difíceis são, muitas vezes, o reflexo dos nossos próprios limites a serem superados. A paciência que cultivamos, o autocontrole que exercitamos e a autenticidade que assumimos são o caminho para construir relações que transcendem o superficial. Um homem que vive essa filosofia não se abala com a rejeição, não implora por atenção e não depende do outro para se sentir completo. Ele é inteiro, antes de tudo. Se você sair deste vídeo com uma única certeza, que seja esta: a maior sedução está na força silenciosa de um homem que conhece seu valor e não o negocia. Essa força não é exibicionismo, é uma chama interna que brilha com serenidade, atraindo o que é genuíno e afastando o que é passageiro. Seduzir uma mulher difícil é, antes de tudo, seduzir a si mesmo, e essa é a lição que jamais deve ser esquecida. Agora, quero ouvir de você qual dessas virtudes estoicas mais ressoou na sua experiência. Deixe seu comentário e compartilhe suas histórias. Seu relato pode ser a inspiração que outro homem precisa para dar o primeiro passo rumo a essa transformação. Se esse conteúdo trouxe clareza e valor para você, fortaleça essa corrente deixando seu like e se inscrevendo no canal. Juntos, vamos construir uma comunidade de homens conscientes, determinados a conquistar a si mesmos e o que merecem. Lembre-se, o segredo do estoicismo para seduzir mulheres difíceis não está no que você diz ou faz para elas, mas no homem que você se torna para si mesmo. E esse homem é invencível.